Fala galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra e também nós vamos falar sobre a segunda parte do governo de Vargas, né? O segundo governo de Vargas, beleza? Falando sobre o período democrático, né, que vai de 1946 a 1964, dentro desse período democrático, né, lógico que o Brasil já teve vários períodos democráticos, mas esse daí é o que nós temos aí, que nós chamamos de período democrático, que antecede ao período do regime militar de 1964, tá? Então esse período ele é marcado aí pelo ressurgimento de alguns partidos, como por exemplo o PTB, que era o partido de Vargas, que era o partido varguista, né, o Partido Trabalhista Brasileiro. Nós temos o PSD, que era um partido social-democrata, né, muito próximo aí também das ideias de Getúlio Vargas. Nós temos a oposição, que era a UDN, né, que era a oposição a Vargas, que tinha como principal líder Carlos Lacerda. Nós temos também o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, que tinha como seu líder Luiz Carlos Prestes. Esse é aquele mesmo marido da Olga Benário, né? O Luiz Carlos Prestes, ele era o principal líder do PCB, tá? Durante esse período, nós temos nesse governo, nós temos o primeiro líder, aí o primeiro presidente, chamado Eurico Gaspar Dutra, né? Que foi ex-ministro da guerra de Getúlio Vargas. Ele, lá no período seu de campanha, ele foi apoiado por Getúlio Vargas já no final da sua campanha, mas depois da sua posse, Getúlio Vargas tira o apoio dele devido a algumas políticas, algumas práticas que eram contrárias às de Getúlio Vargas, tá? Então, a primeira ação aí, o ponto que nós temos que destacar do governo de Eurico Gaspar Dutra foi, em 1946, a Constituição, tá? A Constituição de 46, haja vista que a última Constituição que existia era do Estado Novo, que era uma Constituição tanto assim ditatorial, né? Colocada a Constituição de 1946 com Eurico Gaspar Dutra, uma Constituição com vários pontos que nós já conhecemos hoje, como por exemplo os 3 poderes, né? O voto obrigatório, o mandato de 5 anos. Nós temos também a legislação trabalhista sendo colocada aí também novamente nessa Constituição, né? O vice sendo eleito com chapa diferente, não uma chapa separada, perdão. Também nós temos o voto feminino, né? O voto, né? Mas de uma certa forma também nessa Constituição os analfabetos eles eram colocados de lado, lembrando que os analfabetos eram um número muito grande da sociedade, tá? Mas eles eram colocados de lado, não podiam votar. Nós temos também durante esse período, fora a Constituição, um alinhamento com os Estados Unidos, e em consequência do alinhamento com os Estados Unidos, nós temos o rompimento de relações com a União Soviética. Esse rompimento de relações, né, causa aí o fechamento do PCB, que foi determinado por Dutra, né? E também foi um movimento, após a fechada do PCB, houve muitas greves, né? Greves em todo o Brasil, que causou o que ele propôs aí depois da limitação de direitos à greve, né? Do direito à greve, fazendo aí com que, através de leis, né? E através também de decretos, nós temos aí a limitação da greve, fazendo com que a greve fosse praticamente proibida, tá bom? No campo econômico, nós temos a abertura internacional, após esse alinhamento com os Estados Unidos, a abertura internacional para o mercado externo, tá? O investimento de empresas privadas estrangeiras no Brasil. Nós temos também a balança comercial. A partir dessa abertura houve um desequilíbrio muito grande na balança comercial brasileira, fazendo com que o mercado interno fosse muito prejudicado, tá?
Ele, para tentar equilibrar isso aí, ele lançou o chamado Plano SALT, que tinha como objetivo trazer algumas propostas para saúde, alimentação, transporte, energia. Tanto é que a rodovia Presidente Dutra, né, a que liga Rio de Janeiro e São Paulo, foi feita durante esse período. Só que o Plano SALT não deu muito certo justamente por esse problema da balança comercial que não estava legal. Vários problemas sociais estavam acontecendo, problemas também políticos que ganharam muita ênfase durante esse período, tá bom? O presidente Dutra, e aí após o período de, após o governo do presidente Dutra, nós temos aí o governo de Vargas, que foi eleito após o governo de Dutra, tá? Foi eleito. Vargas, ele buscou no primeiro momento uma aliança entre os governadores, tá? Para tentar tirar um pouco daquela estigma que ele tinha de ditador, de políticas ditatoriais que ele tinha implantado aí no Estado Novo, no período da Era Vargas, né? Até 45, e ele tenta o apoio dos governadores para tentar manter ainda aquela ideia que eles tinham de pai dos pobres, o homem que começou, que deu direito aos trabalhadores, que organizou a vida dos trabalhadores, tá? Ele apelou muito para as ideias das massas, né? Para fomentar as ideias de que ele era um cara que pensava nos trabalhadores, enfim. Ele tinha um governo dito progressista, aí nós temos uma incongruência, né, no discurso de Vargas, porque ele tinha um discurso progressista, ele falava que era um governo progressista, mas ele tinha um ministério, um conjunto de ministros totalmente conservadores. Getúlio Vargas também, dentro do seu segundo governo, ele iniciou aí, né, criou a Petrobras naquela campanha do Petróleo é Nosso, a campanha de que deveria ser estatal o petróleo, não poderia abrir para o mercado externo, né, a valorização aí das riquezas nacionais. Tá? Ele também criou o BNDES com o objetivo do desenvolvimento das pequenas e médias empresas também e dos negócios brasileiros. Tá? Ele criou a lei de remessas de lucro também, ficar para fora do Brasil, né, remessar aí os lucros, somente 10% dos lucros obtidos aqui, valorizando aí ou revertendo esses valores em recursos para ampliação e também no desenvolvimento da indústria nacional. Vargas, ele recebeu apoio de muitos setores logo no início do seu governo, mas ele enfrentou aí o descontentamento dos militares, também da ala conservadora e também da UDN, que era a maioria no Congresso, fazia oposição ferrenha a Vargas, fazendo com que ele tivesse um governo aí bem conturbado. Já para o final aí já para o final do período do seu governo, ele teve um período muito conturbado aí no seu segundo governo, que culminou lá na morte, na tentativa de assassinato, né, do seu principal opositor lá no Rio de Janeiro, onde depois foi visto que foi comprovado que a tentativa de assassinato a mando do seu chefe de segurança. E isso fez com que fosse o estopim mesmo dos movimentos contra Vargas, e isso causando, né, uma grande reviravolta no ambiente político, onde eles já estavam propostos a tirarem Vargas, mas Vargas, em um dos seus dias de isolamento dentro do palácio, ele resolve escrever uma carta onde ele estava falando aí um pouco dos seus dilemas, que ele era um lutador da democracia, um lutador aí pelas causas pobres, né, as causas trabalhistas, e ele estava enfrentando forças externas muito grandes, aonde ele deu um tiro no peito, se suicidando e pondo fim aí
ao período conhecido como segundo governo Vargas. Beleza? Galera, peço a vocês que façam as atividades que foram propostas para casa, tá? Para casa não, vocês já estão em casa, né? Mas propostas aí que estão sendo entregues na escola. Beleza? Parabéns a todos que estão fazendo as atividades e enviando para a gente um bom feedback, tá bom? Galera, fiquem com Deus e até a próxima aula.